Saudações a todos, eu sou Anubis e, dando continuidade ao assunto que eu desenvolvi no último vídeo sobre a Red Pill, fundamentando qual é a história e qual é a origem por trás deste conceito, hoje eu vou falar sobre a Red Pill no sentido em que ela provavelmente se tornou mais conhecida, que é a Red Pill aplicada ao masculinismo. Vamos nessa. Certo, então vamos lá. Eu fiz uma breve apresentação aqui em um programa da Microsoft chamado Sway. Infelizmente ele vai ser descontinuado, conforme vocês podem ver logo ali acima na notificação dada pela própria Microsoft, o que é uma pena, porque eu descobri esse programa há pouco tempo e ele é uma espécie de PowerPoint excelente onde você pode fazer apresentações, mas aparentemente ele vai ser possível ainda de ser usado só que em navegadores, então vou ver como eu vou providenciar isso. Então vamos lá. Como eu havia explanado no último vídeo, este conceito surgiu a partir do filme Matrix, que é uma das obras mais influentes da história do cinema, sem a menor dúvida. E ele é uma metáfora para o processo de tomada de consciência a respeito de algo, uma verdade oculta ou dolorosa. Ele surge no momento, na cena em que o Morpheus oferece ao Neo a possibilidade dele entender o que realmente era a Matrix e despertar daquele estado de consciência que ele estava em meio a uma ilusão criada pela própria Matrix. Então ele oferece simbolicamente a pílula vermelha ao Neo, falando que se ele tomasse a pílula vermelha ele ia despertar a respeito daquela ilusão, ou ele poderia pegar a pílula azul, que faria simplesmente com que ele se despertasse na cama dele como se nada daquilo tivesse acontecido. Essa cena se tornou icônica e se tornou parte da cultura pop e virou uma metáfora para esse processo de tomada de consciência, né? Então eu botei ali como aplicações do conceito de Red Pill, para vocês verem que ele transcende completamente o masculinismo, como, vamos supor, o que seria a Red Pill da política? Seria o libertarianismo. Seria você entender que, de fato, todo político lá no fundo é igual, ele é autointeressado, ele quer mais poder, ele simplesmente quer maximizar suas vantagens às custas dos outros. Então, o libertarianismo seria a atitude de você tomar consciência disso e buscar sua própria emancipação individual. O mesmo vale para o outro exemplo que eu dei ali, que seria o Bitcoin em relação à economia. O Bitcoin é uma tecnologia que foi criada por pessoas que descobriram que simplesmente a nossa economia é uma grande fraude institucionalizada, ela é absolutamente cartelizada, enfim, ela é absolutamente feita para privilegiar alguns em detrimento de todos. E o Bitcoin seria, nesse sentido, essa Red Pill, essa ferramenta que você pode usar para buscar a sua emancipação individual e uma economia saudável e verdadeira e, enfim. Como vocês podem ver, eu sou um Bitcoiner, vou fazer vídeos sobre o assunto em outras oportunidades, mas vamos focar aqui ao ponto central, que é a Red Pill aplicada ao contexto dos relacionamentos, ou, portanto, ao masculinismo. Na perspectiva masculinista, o que seria a Red Pill, então? Seria você tomar consciência a respeito do que é a real natureza feminina. Essa natureza é filha de uma evolução biológica que gerou em nós um dimorfismo sexual, buscando assim a maximização de recursos, porque isso era mais economicamente eficiente. O que seria a natureza masculina, a grosso modo? Seria a natureza modelou o homem para lidar com coisas concretas, com o mundo real. Ou seja, pragmatismo, ser um guerreiro, um caçador, um engenheiro, um inventor, enfim. A natureza meio que condicionou o homem a buscar ser uma ferramenta para lidar com o mundo real, transformar o mundo real para maximizar os ganhos para a nossa espécie. E eu citei aqui alguns exemplos, né? Ou seja, essa natureza é lidar com o mundo concreto e a alteração dessa realidade, como eu havia dito antes. A sexualidade masculina ela é o quê? Ela é intermitente.
Ou seja, o tempo todo, a não ser que exista algum problema, alguma disfunção com o homem quer sexo. E por isso mesmo surgiu, em analogia a isso, o primeiro arquétipo do que seria o sagrado masculino, uma forma idealizada do que seria essa natureza masculina. Seria um deus solar guerreiro forjador. Se você buscar aí em todas as culturas, todas as mitologias da história humana, você vai ver que essa característica aqui que eu busquei sintetizar nessas expressões é a síntese do que seria o deus masculino por excelência. Você vai ver esses arquétipos aqui presentes em vários personagens de várias mitologias. E para a sociedade, né? A sociedade masculinista nesse sentido seria o quê? Seria uma sociedade tribal de caçadores, de coletores, de tribos nômades, que demanda permanentemente desses homens uma energia no sentido de buscar se adequar a essa realidade, né? Ou seja, sei lá, os mongóis, os árabes são povos que personificam muito bem esse ideal de masculino, de, de, de guerreiro, de caçador, enfim. Ao passo que a natureza feminina seria o quê? Seria lidar com as coisas subjetivas, com as emoções, com as relações interpessoais. É por isso mesmo que também as mulheres são mais empáticas. Pode não parecer, mas as mulheres na verdade têm muito mais inteligência emocional dos homens, exatamente porque a natureza demandou delas este papel: lidar com relações interpessoais e induzir outras pessoas. Basicamente, a natureza programou as mulheres para serem mães. Eu não sei se vocês já viram. Por exemplo, pega uma criança, um bebê recém-nascido, e dê na mão de um pai, enquanto o bebê chora. O pai vai ficar desesperado sem saber o que fazer com a criança. Ao passo que se você der essa mesma criança para a mãe sabe intuitivamente o que a criança quer. Ela sabe pela forma como a criança chora, se ela está com fome, se ela está com azia, se ela está com insônia. Por que isso? Porque isso é uma habilidade que a natureza desenvolveu para, de fato, potencializar essa atividade das mulheres, que é ser mães. Ou seja, as mulheres têm a capacidade de entender um ser ali que mal consegue se expressar. E isso é reflexo exatamente dessa evolução e dessa especialização biológica. A sexualidade da mulher, portanto, é cíclica porque ela é regrada pelo próprio ciclo menstrual. Todas as civilizações antigas, percebendo isso, fizeram uma analogia disso com os ciclos da lua e da terra. E é por isso mesmo que todas as deusas de todas as culturas são deusas ou que personificam a mãe terra, né? Ou que simbolizam a lua, que seriam dois arquétipos femininos. Ao passo aqui que o homem, por ser intermitente, é igual ao sol. Da mesma forma que o homem quer sexo sempre, a mulher tem a sexualidade dela de uma maneira cíclica. Tem meses, tem períodos do dia, do mês, que a mulher não quer ver um homem na frente dela. E tem períodos ali onde ela está mais fértil que ela quer sexo loucamente. Isso tem reflexo com essa natureza cíclica aqui. Portanto, o que seria uma sociedade com um teor mais feminino? Seriam as sociedades sedentárias focadas em agricultura que giram em torno destes mesmos ciclos. Então, assim, a gente vou falar mais para frente sobre essa ideia de patriarcado e matriarcado, que são conceitos muito equivocados, mas em boa medida seria uma maneira interessante de distinguir os dois tipos de sociedade. Ou seja, uma sociedade tribal de caçadores, ela tende a ter mais esse espírito masculino, no sentido de que o homem tem que buscar o alimento, tem que se arriscar, enfim. Ao passo que a sociedade sedentária, ela é focada na agricultura e segue esses mesmos ritos que naturalmente as mulheres também seguem. Então eu gerei duas imagens aqui para personificar o que seria o sagrado feminino, mesmo que nas culturas mais primitivas. Isso aqui seria o ideal masculino fundamental, tanto do deus ou do herói que personifica esses atributos masculinos nos seus sentidos mais idealizados, ao passo que isso aqui seria o arquétipo feminino fundamental, ou seja, o guerreiro e a feiticeira, a bruxa, a sacerdotisa, enfim. Vemos todos esses arquétipos aqui em todas as culturas em maior ou menor grau, porque eles estão lá no inconsciente coletivo das nossas sociedades. Então o dimorfismo sexual e a especialização gerou a hipossuficiência e dependência feminina e esse imenso apetite da obsessão sexual masculina.
Homens possuem de 10 a 15 vezes mais testosterona que as mulheres, portanto isso é o hormônio da masculinidade, é o elemento fisiológico que faz os homens o que eles são, ao passo que as mulheres têm muito mais estrogênio, especialmente estradiol, do que os homens. Portanto, isso é o hormônio da feminilidade. Ou seja, isso aqui também é a base fisiológica do que faz a mulher ser a mulher. Esse dimorfismo sexual, essa especialização ao longo da nossa evolução biológica, foi a melhor estratégia evolutiva que a natureza conseguiu desenvolver. Dividir funções como em um negócio gerou eficiência, porém a dependência. Estratégias sexuais distintas, o mesmo objetivo, maximizar vantagem pessoal, ou seja, ao passo que se homens se dedicarem a determinadas funções, sendo melhores, e as mulheres a outras, a sociedade evolui em um sentido mais natural, orgânico, o que possibilita que a sociedade prospere. O que orienta o comportamento dos homens? Esse imenso desejo sexual que é fruto da testosterona. Testosterona faz os homens terem de 10 a 15 vezes, quer dizer, os homens têm de 10 a 15 vezes mais testosterona que as mulheres. E é isso que faz tanto o homem ser o que ele é, quanto ter este imenso apetite sexual. Só que a natureza percebeu que isso não seria o suficiente, porque se o homem meramente tivesse um imenso apetite sexual sem nenhuma conexão mais profunda com a mulher, ele simplesmente seria um predador sexual ambulante, o que seria extremamente deletério para a espécie. Imagina os cachorros, eles têm cio bem definido, um período ali de reprodução bem definido. Então, o homem, o cachorro, o macho e a fêmea, eles simplesmente coexistem, mas a mulher é um pouco diferente da cadela. O dimorfismo sexual dos cachorros é muito pequeno. Às vezes é quase impossível você perceber de longe se é um macho ou uma fêmea, ao passo que dos humanos é muito fácil perceber. Então a natureza incutiu no homem uma certa dependência emocional, um desejo de querer a mulher não somente como um objeto sexual, mas como uma companheira, um objeto de amor, de carinho, de afeto, algo que ele vai cuidar, que ele vai proteger. E isso engendrou no homem uma idealização da natureza feminina que vai calhar na tal da waifu, e no que a gente vai desenvolver mais futuramente, chamado waifuísmo. Portanto, o que orienta o comportamento das mulheres, que é o absoluto oposto do dos homens, seria essa dependência material. Como as mulheres não desejam os homens sempre como os homens desejam as mulheres, elas simplesmente aprenderam a coexistir com o homem de uma determinada forma. Essa fragilidade física, essa relativa hipossuficiente em relação aos homens, fez da mulher desenvolver relações muito mais utilitaristas com os homens. E lá no fundo, da mesma forma que o homem idealiza a mulher também idealiza o homem, só que no sentido de uma fantasia, no sentido de que eu botei aqui o exemplo claro, do Christian Grey do 50 Tons de Cinza. Eu nunca li a obra, mas já li vários resumos, reviews, enfim. A mulher foi programada para desejar um homem naquele perfil, um homem de alto valor, enfim, um homem destacado, um homem que pode prover e proteger ela muito bem. A gente vai desenvolver isso aqui mais pra frente. Então, o que seria a natureza sexual masculina? Seria a busca da quantidade. Busca maior quantidade de fêmeas define a poliginia, ou seja, o que os homens querem. Ter o máximo de mulheres possíveis com que eles possam se relacionar e passar seus genes adiante. É isso que a natureza quer do homem. A passo que a mulher é radicalmente diferente. O que ela busca não é quantidade de parceiros, é a qualidade desses parceiros. Ou seja, a hipergamia, que é a base da natureza sexual feminina. Ou seja, homens querem transar com o máximo de mulheres que eles podem, ao passo que a mulher quer selecionar o melhor homem possível. O que seria o comportamento sexual do homem? A busca da melhor herança genética. Ou seja, o que a natureza requer de nós, homens? Que a gente faça uma seleção genética das mulheres. O que é basicamente uma mulher com uma boa herança genética? É uma mulher bela, é uma mulher que tem bons genes. No fundo, a natureza quer que a gente misture os nossos genes com a dessa da mulher, os genes da mulher, no sentido de dar futuro a melhor prole possível. E o que seria o comportamento sexual da mulher? Buscar o máximo de privilégios, ou seja, valor.
o máximo de valor que este parceiro possa oferecer a ela. O que seria o equalizador dessa relação seria o que foi convencionado chamar de VSM, ou seja, o valor sexual de mercado. Ou seja, homens precificam mulheres em função da sua beleza, enquanto as mulheres precificam o homem em função do seu valor. Isso vai desde do dinheiro, ou seja, uma coisa bem concreta, até certos traços de personalidade, como esse homem é corajoso, ele tem um espírito de liderança, ele sabe se virar, enfim. Ou seja, o critério do homem é muito simples, basta a mulher ser bonita e, conviver bem com ela. Ao passo que a mulher busca sempre o máximo de valor do homem, então ela vai ser naturalmente mais criteriosa. E, portanto, isso tem um fundamento biológico. Dei aqui o exemplo dos chimpanzés que compram o sexo das fêmeas em troca de carne. Isso é um comportamento muito estudado por biólogos, por antropólogos. Isso aqui é o protofundamento do que é a prostituição. E é o exemplo muito claro do que eu acabei de falar aqui em cima. Ou seja, o homem vai barganhar os recursos que ele adquire com a mulher em troca de sexo. Isso prova que essa dinâmica transcende culturas e tem fundamento biológico e evolutivo, que eu acabei de falar. Eu citei ali acima a ideia do que seria o patriarcado, que na verdade é um estereótipo feminista. Nunca existiu de fato. É um mero nome dado pelas feministas ao elo de dependência que elas sempre tiveram com os homens. Existe apenas para justificar o feminismo. As mulheres falam muito de toda essa questão de que elas são oprimidas e etc, etc. Bem, é muito simples resolver o problema. Imagine que você não gosta de comida japonesa e imagina que, você não consegue nem passar na frente de um restaurante de comida japonesa. Se você não gosta de comida japonesa, você simplesmente vai se afastar desse alimento o máximo que você puder, não é verdade? Por que mulheres não conseguem fazer isso? Se o grande problema da vida delas é a suposta opressão que elas sofrem do homem, basta se apartar dos homens. Mas por que elas não fazem isso? Por causa da hipossuficiência. É conveniente coexistir com os homens. O problema é que elas querem extrair destes homens o máximo de privilégios possíveis. Elas se revoltam com o homem porque, no fundo, os homens se recusam a ser escravos perfeitos. Eu vou desenvolver isso mais à frente. Então, o que seria o tal matriarcado dentro desse conceito feminista seria, novamente, uma idealização feminista. Nunca existiu de fato, é uma mera fantasia criada pelas feministas para dizer como elas acham que o mundo deveria ser e como os homens deveriam se comportar em total submissão. Qual é a consequência disso? O homem perfeito é o escravo perfeito, o que eu havia dito anteriormente. Mulheres não querem simplesmente deixar de conviver com os homens. Elas querem que os homens sejam esta ferramenta perfeita, o escravo perfeito. A revolta das mulheres é que os homens não se submetem àquilo que elas demandam. A revolta das mulheres é quando os homens não se conformam às expectativas delas. Vou desenvolver isso mais à frente. Aqui é uma parte que é basicamente a metafísica do sexo. O que está no alto é como o que está embaixo. O macro e o microcosmo se espelham. Peguei duas imagens aqui que são símbolos daquilo que eu já desenvolvi mais acima, que seriam os arquétipos. Notem que aqui existe o planeta e este planeta sendo irradiado pela luz do Sol. Pois bem, em um sentido microcósmico, isso é muito interessante, porque aqui é o símbolo de um óvulo sendo fuzilado por espermatozoides. Hoje a biologia e a medicina sabem que, na verdade, a imagem que a gente via de que os espermatozoides tentavam penetrar o óvulo, no sentido de que aqueles que primeiro fertilizasse o óvulo ganharia e seria reproduzido. Bem, hoje a ciência sabe que, na verdade, é o próprio óvulo que seleciona o espermatozoide. Ela vai pegar todas essas opções de espermatozoides que tem aqui e selecionar aquele com a melhor qualidade. Exatamente como as mulheres fazem em um nível social. Eu vou desenvolver isso mais para frente. Simbólico e mítico. Arquétipo masculino sagrado. O herói como protagonista na jornada de herói. Arquétipo masculino profano. O tirano, o vilão do herói. Bem, isso aqui é outro simbolismo fundamental do que é
o homem em um sentido mais profundo. O homem virtuoso, o homem com altos valores, seria a personificação do herói, ao passo que o profano masculino seria a personificação do vilão. E o arquétipo feminino sagrado seria a princesa, as histórias da Disney, né? Perfeitamente simbolizado ali nessas histórias. E o arquétipo feminino sagrado, que seria a grande prostituta ou a bruxa, que eu personifiquei aqui nesta outra imagem. O que esses dois conceitos personificam? Seria a natureza masculina e feminina retratadas em todas as histórias da natureza humana e de todas as culturas. Em absolutamente todas as culturas existem deuses que personificam esses atributos e heróis também. Vou desenvolver isso mais para frente. O que seria a estratégia masculina de sucesso, considerando que a gente falou até aqui agora? Correr riscos para se destacar, que é exatamente o que o herói faz. Em todos esses mitos, o herói é alguém que é um cara sem valor, ele tá ali, ele é mais um, mas em algum momento surge o chamado para a aventura, surge um mestre, surge alguma coisa que instiga este personagem a sair numa jornada, onde ele vai enfrentar inúmeros desafios, ele vai se destacar, ele vai lutar, ele vai adquirir atributos de valor, e no fim ele vai vencer a personificação do profano masculino, que é o vilão. Então a jornada da vida do homem é essa, é lutar para adquirir valor, para enfrentar as adversidades da vida. E o feminino, evidentemente por ser o sexo oposto, é o absoluto oposto. Qual é a estratégia feminina de sucesso? Selecionar o homem que se destacou para que ela não precise correr estes mesmos riscos. A jornada da mulher, ela é perfeitamente representada nas histórias de princesa da Disney. Por quê? Toda história de princesa da Disney tem a mesma base simbólica, onde você tem a princesa, ela é frágil, ela está num mundo caótico, tentando entender o mundo, e de repente surgem inúmeros problemas, surgem inúmeras situações, tem uma bruxa má, tem desafios, mas magicamente tudo ali se resolve, ela consegue dar um jeito de um jogo de cintura, ela usa poderes ali que podem ser desde poderes místicos ou poderes sociais, que são os atributos das mulheres, essa capacidade de dar um jeitinho na situação, de contornar problemas, para lidar com o caos do mundo representado pela vilã, que também é a personificação do profano feminino. Porque no fundo a bruxa faz a mesma coisa. O que a bruxa faz? Ela lança feitiços, encantamentos, ela sabota os outros. Esse é um dos motivos também pelo qual em todas as culturas existe a figura da sacerdotisa, da bruxa, da mãe, que é tanto aquela que faz uma poção para salvar a vida de alguém, quanto uma poção para envenenar alguém. Este é o poder feminino. Diferente do homem, que vai lá e pega uma espada e enfia no outro, a mulher ela age de uma maneira mais sutil, mais sofisticada. E no fundo, em todas essas narrativas de histórias que eu caracterizei aqui como as histórias de a jornada do herói para o homem nas histórias de super-herói, as histórias míticas, para a mulher é a história de princesa da Disney. O que acontece ao final, ela simplesmente consegue vencer todo este caos com o jogo de cintura dela, acha um homem que é a personificação do homem de alto valor, que é o príncipe, e eles se casam e vivem felizes para sempre. Ou seja, isso aqui revela algo profundamente enraizado na natureza feminina. A mulher ela enxerga a vida como um caos. Ela está ali extremamente frágil, lidando sozinha com desafios, ao contrário do homem que tem que chamar a responsabilidade para si, se sacrificar e lutar pelo que ele quer. A mulher tenta dar um joguinho de cintura em tudo, se evadindo dos problemas, lutando contra o caos do mundo, e a chave para isso é encontrar este príncipe que vai salvar ela de todos os problemas, ou oferecer a ela todo o privilégio, o conforto e segurança que ela acha que ela merece, e no final eles vão viver felizes para sempre. No fundo, isso é uma representação profunda do que é o anseio fundamental feminino. Ela quer ganhar o máximo de proteção, o máximo de privilégio. Ela vê a vida como um caos, como perigos, como ameaças o tempo inteiro.
E ela quer achar esse homem que vai oferecer a ela o melhor possível e viver feliz para sempre. Toda mulher, por mais medíocre que ela pareça, lá no fundo, ela se vê como uma princesa. Mulheres são absolutamente incapazes de perceber a sua própria mediocridade. Toda mulher acha que ela é especial. E exatamente por ser especial, ela demanda especial. Ela demanda um tratamento especial. Ela demanda um homem especial. Ela demanda um conforto especial. Porque é assim que ela se vê, como uma princesa. Bom, aqui está um exemplo que eu citei da sociologia e dinâmica do sexo e dos relacionamentos. Depois que o homem venceu todas as adversidades da jornada do herói, ele se torna o rei. Portanto, depois de vencer todas as adversidades da vida, ele tem um reino para si. Ele se tornou senhor da sua vida e agora ele decide o seu próprio destino. Homens buscam poder para ter mais e melhores fêmeas. Quando um homem está no topo, ele pode se dar o luxo de escolher a mulher que ele quer. E essa é a ambição fundamental do homem. Quase sempre nessas histórias, nessas jornadas do herói, o príncipe só no final encontra a princesa, ou ele percebe que a princesa era uma mulher que sempre esteve ali ajudando ele e de repente ele se apaixona por ela e, enfim, inúmeros exemplos disso nos vários mitos aí que vocês puderem encontrar. Ao passo que a mulher, a princesa, é o exato oposto. As mulheres trocam sexo por privilégios, selecionando os melhores. É por isso que ela quer o príncipe ao final, porque ela quer barganhar sua sexualidade junto ao príncipe no sentido de colher o máximo de privilégios possíveis. Lembra daquela imagem que eu mostrei dos espermatozoides? Notem que aqui é o mesmo simbolismo. Tem um óvulo personificado na mulher, vários espermatozoides que seriam os vários pretendentes, e ela vai selecionar o melhor deles, exatamente como o óvulo faz com o espermatozoide. É a representação máxima aqui daquele simbolismo que eu falei, do que está no alto é como está abaixo, né? Um princípio hermético, personificado em todos os simbolismos aí, e representando aqui perfeitamente o que é a natureza feminina e, portanto, o que é a hipergamia. Ao passo que aqui, notem que é a mesma simbologia do Sol. Quando o homem se torna o centro da sua vida, o centro de uma empresa, o centro da sociedade, ele faz tudo orbitar em torno dele. Da mesma forma que o Sol faz todos os astros orbitarem em torno dele. Estudos genéticos indicam que, ao longo da história, muito mais mulheres do que homens deixaram descendência. As proporções variam, mas em alguns momentos aparecem algo como 17 mulheres reprodutoras para cada um homem, ou seja, cerca de 5 a 6% dos homens de uma geração passaram seus genes. Em outros períodos, a relação fica em torno de 4 ou 5 mulheres para um homem, o que leva a algo como 15 a 20% dos homens reprodutivos. Já a maioria das mulheres, bem mais de 50%, contribuiu para a linhagem genética atual. Isso aqui é uma verdade brutal e simboliza perfeitamente o que é a natureza dos dois gêneros. Nessa guerra que eu representei ali, nesse simbolismo dos mitos, a maioria dos homens vai morrer. A jornada do homem é uma jornada de luta, onde pouquíssimos vão atingir a linha de chegada. Mas quando eles atingirem a linha de chegada, eles vão ter tudo o que eles querem. Perfeitamente simbolizado aqui dentro desse nosso legado genético. Ao passo que todos os homens que tiveram recurso na antiguidade constituíram haréns para si. Eles podiam ter quantas mulheres o dinheiro deles pudesse custear. Ao passo que nem sempre as mulheres tiveram esse privilégio e a melhor estratégia possível era barganhar a sua sexualidade para adquirir proteção, privilégios, conforto da parte dos homens, o que explica perfeitamente todos esses dados biológicos aqui. A melhor forma da gente representar tudo que eu falei aqui agora é com esta imagem que circula na internet, que é basicamente um diagramazinho representando o que é basicamente a sexualidade masculina e feminina. Na barbárie, ou seja, no estado de natureza, estado natural ou selvagem, basicamente o que acontece é isso aqui. Como apenas os homens de valor, de destaque, têm visibilidade para as mulheres, elas vão se matar o máximo possível para barganhar a atenção, o prazer, o sexo destes homens aqui. Ao passo que esses aqui serão brutalmente repelidos, da mesma forma que o óvulo também repele a maioria dos espermatozoides.
Então surgiu aquilo que as feministas chamam de patriarcado. Isso aqui seria o estado selvagem de matriarcado, ou seja, quando a mulher exerce o seu hiperativo, o seu poder, as mulheres em geral chamam isso de matriarcado. Novamente, como eu falei, isso é uma idealização, isso nunca existiu, a não ser desta forma que, ou seja, quando a mulher tem a sua estratégia sexual negada, ela se revolta e contra isto aqui. Por quê? Porque a civilização surge exatamente quando os homens percebem que isso aqui é naturalmente injusto, porque isso gera naturalmente conflito entre todos esses homens. Então, toda essa dinâmica social aqui do estado selvagem gera um caos tribal que foi boa parte da nossa história. Homens se matando entre si para ter o máximo de recursos possível para ganhar o máximo de fêmeas possível. Ao passo que isso aqui é o que as feministas chamam de patriarcado, que seria a tentativa de você equacionar isso de uma maneira justa. Seria a dinâmica no período civilizacional. Basicamente, as feministas chamam de patriarcado as religiões abraâmicas, ou seja, surgiu com o judaísmo, com o cristianismo e posteriormente com o islã. É a base da nossa civilização judaico-cristã, etc. Vários nomes, vários conceitos, mas a ideia é a mesma. Quem instituiu isso aqui foi o cristianismo, foi o islã e, antes de todas, o judaísmo. Por quê? Essa ideia de casamento, ela sempre existiu em outras culturas, só que não como um elo de famílias e não cobrando que o homem tenha apenas uma parceira. Todo homem que sempre teve dinheiro sempre teve concubinas e etc. O casamento era um rito de união de duas famílias. Mas essa forma como a gente conhece de sendo estritamente um homem com uma mulher só existiu de fato na civilização judaico-cristã. Mesmo no Islã, o homem pode ter acesso a várias outras mulheres, né? E isso aqui é o que aconteceu com a nossa sociedade. Isso aqui é uma tendência de futuro, que na verdade é uma realidade, né? Que é a dinâmica sexual pós-revolução sexual e cultural nos anos 60. Com a fragilização dos valores judaico-cristãos que chancelaram a nossa sociedade durante todo esse tempo, o que aconteceu aqui é a diluição desse sistema e o retorno ao estado natural. Ou seja, se a gente deixa mulheres meramente escolherem seus parceiros, elas sempre vão escolher os homens de mais alto valor, ao passo que a maioria dos homens, por ter pouco valor, será repudiado. Então, neste sentido, o que é a Red Pill? A Red Pill é você entender essa realidade a respeito da natureza feminina. A melhor definição que eu achei da Red Pill é essa. Red Pill é entender que as mulheres não amam os homens, elas amam o que os homens podem proporcionar a elas. Enquanto o homem ama a mulher de forma objetiva e abnegada, mulheres amam de forma utilitarista. Amam de fato apenas como eles fazem elas se sentirem, portanto, amam apenas suas próprias emoções. O homem é meramente um meio para um fim. Ou seja, o que é a real natureza feminina? É a busca do homem como uma ferramenta, como alguém que pode oferecer a ela as melhores emoções possíveis, as melhores experiências, o melhor conforto, a melhor proteção, o melhor valor social. E o homem, nesse sentido, é um meio para atingir isso. Ao passo que o homem ele realmente quer a sexualidade feminina, ele ama a mulher, ele deseja a mulher, ele quer, às vezes, ter dinheiro só para ter mulher. A mulher é o contrário. Ela só vai amar o homem a partir do valor dele. E aqui eu botei como arquétipos, né? O que seria, então, o Red Pill? Seria um homem que entendeu isso. A partir deste momento, ele se torna um masculinista. A Red Pill feminina, se a gente for considerar nesse sentido, seria o feminismo, ao passo que a Red Pill masculina seria o masculinismo. Os arquétipos, então, seriam o masculinista e o homem da machosfera, o homem que toma consciência disso e acaba entrando neste meio, neste outro mundo. Em oposição, como eu disse lá no início, a tudo isso, existe o Blue Pill, que é o homem que ignora tais fatos e espera ser genuinamente amado. Ou seja, um homem que não entendeu a natureza feminina, idealiza a natureza feminina e vive em conformidade com isso. Espera ser um bom homem e, com isso, ser correspondido e visto como um bom parceiro em potencial. Homem romântico que não tomou consciência da real natureza feminina.
Ou seja, o que seria o Blue Pill nesse sentido? É um homem comum. O incel é aquele cara que busca relacionamentos com mulheres, não consegue e acaba se tornando o celibatário involuntário. É alguém que quer sexo, quer um relacionamento, mas não consegue. E ele não consegue porque ele não entende que ele não tem valor o suficiente para atender as expectativas da mulher. Ou existe também o tal homem beta orbitador, que é aquele cara ali que chega numa mulher, como ele não tem tanto valor, ele não pode gerar uma atração imediata, então ele tenta virar um amiguinho, ele fica em torno dela, fica paparicando. E tudo isso é uma tentativa de fazer com que essa mulher perceba certos valores que ele tem, se interesse por ele, veja nele um porto seguro. Com certeza vocês já viram muitos homens assim. E como contradição e como união disso, surge o Blue Pill. O roxo é a mistura do vermelho com o azul. O que é o homem Purple Pill, então? É um homem que entendeu a real natureza feminina, mas espera barganhar e compatibilizar isso com um relacionamento formal com as mulheres. Homem que tenta ser pragmático e busca compatibilizar a verdade da natureza feminina com suas próprias necessidades sexuais, afetivas e sociais. Ou seja, o que é o Purple Pill? É aquele cara que entendeu a Red Pill, que entendeu a real natureza feminina, mas às vezes já está num relacionamento. Ou às vezes ele acha que ele pode barganhar com esse sistema de valores femininos e então ele busca um relacionamento, busca sexo casual, etc, etc. O que é o arquétipo do Purple Pill? É o MGTOW. MGTOW é um acrônimo para Men's Going in Their Own Way, ou seja, os homens seguindo o seu próprio caminho. É aquele cara que simplesmente por causa dessas coisas, por causa da nossa cultura, por causa de certos riscos, decide não entrar em um relacionamento com uma mulher. Mas ele vai buscar relacionamentos casuais com as mulheres. É basicamente não casar, não coabitar, não ter um tipo de relacionamento formal e tradicional com as mulheres. Basicamente, mulheres vão ser parceiras sexuais pontuais para ele. E o movimento pelos direitos dos homens, que é uma agenda que surgiu aí há um tempo atrás de homens percebendo que a sociedade se tornou basicamente uma ginocracia, onde mulheres têm muito mais poder e privilégio que os homens, e eles esperam barganhar nesse sistema para compatibilizar isso com os seus direitos, achando que isso vai ser possível. Em meio a isso tem o famoso Black Pill. O que seria o Black Pill? Seria uma perspectiva trágica e fatalista a respeito disso. Implica não somente a percepção da real natureza feminina, mas a sua aceitação de uma forma trágica. É o homem que desiste dos relacionamentos formais com as mulheres. Ou seja, é um homem que entendeu isso, percebeu que o jogo está completamente contra ele, mas o que ele vai fazer contra isso? A não ser aceitar isso de uma forma trágica, né? É aí que surge o Sub-5. É aquele cara com uma escala de 0 a 10. Imagina que o VSM, o valor sexual do homem Sub-5, é abaixo de 5, ou seja, um homem inferior a um medíocre na perspectiva das mulheres. O que esse cara pode fazer? Pouquíssima coisa. Ele vai ter que aceitar essa realidade e entender que ele vai ter quase ou nenhuma mulher. Outra atitude, outro arquétipo que surge em função disso é o Volcel, é o celibatário voluntário. É o homem que simplesmente vai entender esse jogo e perceber que o jogo não dá para ele e vai desistir. Ou seja, ao invés de um homem que é o celibatário involuntário, ele é o celibatário voluntário. Ele entende o jogo, entende que o jogo está contra ele e simplesmente decide não jogar. Aqui nós também temos os waifuístas, que são os homens que percebem que, no fundo, os homens não amam as mulheres, eles amam um arquétipo do sagrado feminino. Esses homens a maioria dos homens, na verdade, tende a projetar isso, essa natureza idealizada feminina, nas mulheres, não entendem que as mulheres não são a idealização deles e se frustram muito com isso. Portanto, o waifuísta é um homem que entende que o homem ele ama uma fantasia, então ele projeta isso em alguma coisa. O termo surgiu da cultura japonesa de forma geral, né? Mas especialmente nos animes você tem uma mulher, uma personagem feminina ali que é uma mulher perfeita em termos físicos, enfim. Então esse cara nutre um relacionamento afetivo com essa personagem idealizada, compensando a falta dessa mesma figura na sua vida pessoal.
White Pill. O que seria White Pill? Seria a perspectiva otimista e pragmática. Foca em desenvolvimento pessoal e evolução. Espera com isso conseguir atender às demandas da hipergamia e ganhar o jogo. Homem que aposta no jogo e não renega. O White Pill seria o homem, o símbolo, assim, o branco seria o símbolo da paz, né, da esperança. Então, o que é o White Pill? O homem que entendeu essa natureza feminina e ele fala, eu vou jogar o jogo, eu vou vencer o jogo, eu vou me desenvolver, eu vou adquirir valor e as mulheres vão se interessar por mim por causa deste valor. O arquétipo perfeito disso é o PUA. PUA é outro acrônimo para Pickup Artist. São homens que surgiram ali entre os anos 80 com várias técnicas para pegar a mulher. Isso funciona por quê? Porque a natureza feminina é muito menos instintiva do que o homem e é muito mais emocional. Então, basicamente, todas essas técnicas de PUA, de pegação de mulher, são técnicas de manipulação emocional. É uma forma do cara manipular a natureza feminina de forma a ter da mulher aquilo que ele quer, que é sexo da forma mais prática possível. E também tem os outros arquétipos, né, que são os coaches, são esses caras aí que ficam ensinando técnica de pegar mulher, são caras que focam no motivacional, que querem fazer o homem se desenvolver para ele vencer essa corrida dos ratos aí. Outra pílula, um outro arquétipo, uma outra coisa é o Golden Pill, que seria a perspectiva monetarista. O Golden Pill eu acho que é, na verdade, uma vamos dizer assim, uma faceta do White Pill. É a forma de se desenvolver focando no monetário, ou seja, ganhar dinheiro. Uma forma mais específica de White Pill. Espera com isso pagar uma espécie de pedágio para a hipergamia, compensando falta de valor pessoal com o dinheiro. Homem que paga por sexo entende que ele é meramente transacional, ou seja, é o cara que GP, que é garota de programa, é o cara que basicamente frequenta bordéis, ele entende o que é a natureza feminina e ele simplesmente usa dinheiro para ter da mulher aquilo que ele quer. Ou outro arquétipo é o playboy, é o cara privilegiado economicamente aí que fica pegando mulher, sabendo que boa parte das vezes essa mulher só está interessada no dinheiro dele, mas foda-se, né? Não importa. O que importa aqui seria a sexualidade num sentido transacional. Dentro da Golden Pill, ou seja, uma subdivisão, nós temos o Orange Pill, que é um conceito aí meio novo, mas que eu acho válido, exatamente porque eu sou bitcoinheiro. Seria a forma mais radical da Golden Pill. Busca não somente a prosperidade como meio de redenção, mas total autonomia e liberdade da ginocracia e emancipação da Matrix. É o homem que busca se emancipar em todos os níveis. Ou seja, são homens que entendem que a gente vive numa sociedade ginocêntrica, ou seja, que prevalece valores femininos, onde a vida da mulher tem mais valor que a do homem. Então, neste jogo, o homem é absolutamente desprivilegiado. Então, o que ele deveria fazer? Adquirir o máximo de patrimônio naquilo que é um bem realmente de valor, que é o Bitcoin. Então, o que seria o arquétipo do Orange Pill? Seria um homem libertário, um homem que quer se emancipar de todos os tipos de opressão estatal, o anarcocapitalista, alguém que entende que a nossa economia é quebrada e quer usar Bitcoin para prosperar em meio a isso, e o bitcoinheiro, né? Ou seja, acaba que todos esses arquétipos aqui, no fundo, tendem a ser a mesma pessoa. É um nicho muito específico de homens. E a gente tem em meio a isso o Honk Pill, que é, assim, na minha opinião, é uma subdivisão do Black Pill. O que seria o Honk Pill? É a perspectiva nihilista e catastrofista do nosso cenário e da natureza feminina. Não somente o jogo está quebrado e não há saída, mas a sociedade ruma para o colapso inevitável. Homem satírico que percebe que, diante da impossibilidade da mudança de cenário, só resta rir e assistir ao colapso. Ou seja, são os homens que veem tudo isso, veem a nossa sociedade e eles simplesmente riem do nosso colapso, da nossa tragédia, percebendo que há muito pouco a ser feito. O arquétipo perfeito disso é o troll de internet, aquele cara que fica zoando todo mundo o tempo inteiro, porque é a única coisa que ele pode fazer em meio a isso, que é rir. E os aceleracionistas, que seriam os homens que percebem que a melhor forma de retificar a nossa sociedade,
seria colapsar ela, seria induzir o colapso o mais rápido possível para haver nesse colapso, talvez haver aí no futuro uma proposta de sociedade nova, o que eu acho meio complicado. Enfim, senhores, é isso que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade aí na seção dos comentários. Eu vou deixar, como eu falei aqui para vocês, eu sou um bitcoinheiro e eu sou parceiro da BIPA. Vou deixar meu código aí, se vocês tiverem interesse em conhecerem melhor sobre o Bitcoin e investir seu patrimônio num ativo que vai ser o futuro da humanidade, na minha opinião, podem usar o meu link aí, vocês vão ganhar alguns benefícios. E é isso que eu tenho por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.